Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Amados e amadas de Deus, temos Jesus rodeado pela multidão. Jesus que tem consigo a multidão. É a multidão que vem para ouvir Jesus, vem porque ouve falar de Jesus, ouve notícias dos sinais, dos milagres que Jesus realiza. As pessoas que vêm até Jesus. O Evangelho narra bem quanto tempo esta multidão já está com Jesus. E qual é a atitude de Jesus diante da multidão? Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Amados e amadas de Deus, Jesus tem compaixão da multidão. Ter compaixão quer dizer sofrer com, perceber a dor, o sofrimento da multidão. A multidão já está com ele há 3 dias. E diz o Evangelho, e essa multidão não tem nada para comer. Está com Jesus já há 3 dias, não tem nada para comer. Jesus tem compaixão da multidão. Jesus é capaz, amados e amadas de Deus, de sofrer com a multidão. A pior coisa na vida humana é a apatia. É a apatia diante do sofrimento do outro, da outra, diante da dor do outro, da outra. Jesus não. Jesus não é indiferente diante da dor, diante do sofrimento do outro, da outra. Jesus não é indiferente, mas Jesus tem compaixão. Diz o Evangelho, e Jesus diz ainda: se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Amados e amadas de Deus, Jesus tem compaixão da multidão, tem compaixão pelas pessoas que vieram para ouvir, para estar com ele, gente que veio de longe, gente que já está há 3 dias com ele. Qual é a reação dos discípulos? Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Amados e amadas de Deus, os discípulos apresentam uma objeção humana, uma objeção real. Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto, aqui nessa região? Como alguém poderia saciá-los de pão? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os
distribuíssem. Amados e amadas de Deus, Jesus cumpre aqui o milagre, Jesus multiplica os pães, mas multiplica a partir daquilo que se tem. Eles têm 7 pães. 7 é o número da perfeição. Jesus, a partir daqueles 7 pães, cumpre um gesto, que é um gesto que depois cumprirá também na última ceia, instituindo a Eucaristia. Pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. Jesus cumpre o gesto que depois cumprirá na Eucaristia, onde se mostra que a multiplicação dos pães está ligada à Eucaristia, porque Jesus é o verdadeiro pão. Ele será depois o verdadeiro pão que alimentará as multidões, que alimentará os seus discípulos e discípulas. Amados e amadas de Deus, mas aqui Jesus alimenta esta grande multidão, porque Jesus não é indiferente diante da fome, diante do sofrimento das pessoas. E diz o Evangelho, tinha também alguns peixinhos, depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Amados e amadas de Deus, também multiplica os peixinhos e manda que distribuam também a eles. E diz o Evangelho, comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. Amados e amadas de Deus, comem, ficam satisfeitos, se recolhe ainda 7 cestos. 7 é o número da perfeição. 7 mostra que este alimento, essa multiplicação dos pães, prefigura aquele que será o grande alimento, onde Jesus, ele mesmo, se dará em alimento para a multidão. O Evangelho se conclui e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Amados e amadas de Deus, contemplemos Jesus que alimenta a multidão, Jesus que não é indiferente diante da fome, diante das necessidades da multidão, Jesus que tem compaixão. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.